Agora, Karina, antes de você entrar no ar, eu estava aqui elencando algumas categorias científicas que aproximam, que enquadram, na verdade, o Bolsonaro no nazifascismo. Eu estou fazendo isso como professor, não estou fazendo isso de chutômetro, não. Pegando alguns teóricos firmes, como Victor Klemperer e outros mais. Uma dessas características é a xenofobia. Xenofobia que não é só contra os externos, aqueles que são exteriores. No caso da Alemanha, não era só contra os alemães, mas até mesmo contra alemães que não se enquadravam na raça ariana. E aqui no Brasil a gente viu isso no Bolsonaro, contra negros e contra nordestinos. Então eu queria que você falasse sobre isso. Você que é nordestina, você que tem essa voz do Nordeste aqui, graças a Deus, falando aqui com a gente. Como é que aí no Nordeste vocês sentiram essa xenofobia de Bolsonaro durante os 4 anos de governo dele e até hoje? A gente vê que as pessoas elas tentam tirar o contexto de liberdade de expressão e trazer na verdade, pegar o discurso de ódio e trazer dentro da narrativa de liberdade de expressão. Assim, eu sou mulher nordestina, não tem o que eles acreditam de um estereótipo de uma mulher nordestina. Eu sou branca, loira, dos olhos claros, tenho todo o privilégio de raça, mas eu não tenho o privilégio de classe. Mas a partir do momento que eu abro a boca, as pessoas elas sabem que eu sou nordestina. Então, eu, enquanto mulher nordestina, assim como outros nordestinos, nós sofremos muito a questão da própria xenofobia. Boa parte dos ataques que eu recebo nas redes sociais são ataques xenofóbicos. No e-mail que eu trouxe aqui da última ameaça de morte, da tentativa de estupro coletivo, desconfigurar meu corpo, disseram que eu iria ficar feliz de ser estrupada por um ariano e que eu era uma macaca preta, mesmo eu tendo um estereótipo de ser branca, loira, dos olhos claros, eu seria uma macaca preta porque eu não pertenço à raça ariana, porque eu sou nordestina. Então, já existe o preconceito contra o povo nordestino, e isso é fruto das pessoas que não conhecem o próprio processo de formação do seu país, a própria ignorância de não entender esse contexto de formação e a contribuição dos nordestinos nesse processo, infelizmente, por meio da exploração, desde o processo de colonização, com as capitanias, e a gente sabe que desenvolvimento econômico não é necessariamente desenvolvimento social, e a gente vive dentro desse contexto, e a gente sempre estuda o passado para poder entender o presente. As pessoas elas não entendem o porquê que o Nordeste não está em desenvolvimento como outras regiões do Brasil, e com o governo de Bolsonaro isso só se acentuou porque tinha uma pessoa que dava a prerrogativa de alimentar, que existia, sim, essa questão do pensamento eugenista, a manutenção de que existem raças superiores e de raças inferiores, e que as raças inferiores devem ser exterminadas. E é assim que eu me sinto enquanto uma mulher nordestina que faço política e que vem ocupar as redes sociais dentro do cenário do período de Bolsonaro e pós-Bolsonaro, porque apesar de Bolsonaro ter saído da presidência da República, a gente que é nordestino, nós conseguimos, na verdade, nós ainda enfrentamos a questão do preconceito e da própria xenofobia. Eu fui alvo de vários ataques aí que vocês viram, de vazamento de dados, várias ameaças de morte, e a maioria dos ataques que eu recebi foram ataques xenofóbicos, e até então, pela quantidade de mensagens que eu recebi, a minha primeira iniciativa foi processar as pessoas que cometeram ataques xenofóbicos contra mim, para dar um recado para essas pessoas e para também trazer essa narrativa de que internet não é terra sem lei, que xenofobia é crime, que as pessoas que cometeram xenofobias contra mim e outros nordestinos devem ter a questão da punição com base na lei. Então, eu sei que Bolsonaro é xenofóbico, sim, e que ele alimentou a xenofobia contra os nordestinos, chamando o nordestino de analfabeto, dizendo que Lula estava sendo eleito por causa de Bolsa Família, porque essa daqui engravida diz que um filho é uma geladeira, um outro é um fogão. Então, tem várias falas hoje de Bolsonaro, e durante o período que ele estava no poder, e até antes mesmo, enquanto deputado federal, várias falas xenofóbicas contra o povo nordestino, né? Não é à toa que Bolsonaro não se cria aqui no Nordeste. Karina, você está falando de uma legislação. Você acha que o que pode avançar na legislação brasileira no sentido de proteger
pessoas como você. Lembrar aqui para a nossa comunidade, para quem está nos assistindo, que a Karina ela foi alçada como um alvo depois de uma postagem da Michelle Bolsonaro, né, que ataca a Karina e acaba expondo as redes e o rosto da Karina para o Brasil e para o mundo. Eu, tipo assim, olha, toma aqui, gente, ataque, essa aqui. E aí, a partir disso, você recebe uma série de ataques brutais. Como você acha que a legislação brasileira ainda... eu sei que você foi na delegacia, você entrou com processo, tomou uma série de medidas judiciais, mas ainda o nosso arcabouço legal, digamos assim, deixa desprotegido as pessoas que são atacadas como você, não? Sim, eu acho que a gente tem que discutir a questão da regulamentação do PL 2630. É importante ressaltar que aquilo que é crime dentro da realidade também é crime dentro das redes sociais. O que é crime na rua também é crime dentro das redes sociais. A questão é que a gente não tem uma legislação direcionada para poder responsabilizar essas empresas, essas big techs que ganham em cima do discurso de ódio, da propagação de ódio, de propagação de fake news. Então, o PL 2630 ele é uma ferramenta que a gente pode utilizar, inclusive, para resguardar a questão da liberdade de expressão. O PL 2630 não é uma emenda constitucional que altera a Constituição Federal, é um projeto de lei para poder regulamentar e dividir as responsabilidades entre essas empresas e as pessoas que são usuárias dessas plataformas digitais. Então, eu parto do princípio que a gente tem que defender a regulamentação das redes sociais, inclusive para garantir, né, o direito à liberdade de expressão, uma vez que a gente trabalha nas redes sociais, nós somos vítimas várias vezes de várias denúncias e vários ataques mobilizados de bolsonaristas que derrubam páginas de esquerda, que perseguem páginas de esquerda, são eles que decidem quem é que deve ou não ficar nas redes sociais. Então, a partir disso, a gente vai poder dividir as responsabilidades entre as empresas que lucram muito e as pessoas que se aproveitam das redes sociais para se esconder e para poder propagar o discurso de ódio, levando em consideração, mais uma vez, que a internet não é terra sem lei. O que acontece dentro e fora das redes sociais é configurado o crime, que a gente precisa ter algo mais direcionado de forma a punir os agressores que se aproveitam dos espaços das redes sociais para propagar ódio, para poder perseguir, algo que aconteceu comigo, entre outros comunicadores. O meu caso foi um pouco mais grave, porque eu tive vazamento de dados, de endereço, fui ameaçada de morte, assim como meu filho e outras pessoas da minha família. Então, eu acho que a gente precisa defender a regulamentação, e é algo que os bolsonaristas não querem, porque eles se alimentam e crescem justamente por meio da questão paralela que acontece nas redes sociais diante da não regulamentação das redes sociais. Então, eu acho que um caminho que a gente precisa trilhar é fazer com que o PL 2630 seja aprovado, e eu acredito que isso não vai ser aprovado esse ano, porque é ano eleitoral e tem muito bolsonarista que vai se apropriar desse cenário de não regulamentação para tentar ganhar a eleição em cima de propagação de ódio e fake news.